Esse vídeo teve uma parte 1, que já tá no ar inclusive, e nele eu contei a história do universo do momento em que ele nasceu até o momento em que nós vivemos hoje. Mas nós sabemos que a história não para por aí. A pergunta que ficou em aberto quando eu vi os comentários daquele vídeo foi: a partir de agora, o que virá pela frente na vida do universo? E é claro que, diferente da história que nós conseguimos observar e dizer o que aconteceu, o futuro não é assim simples. Mas com a ajuda das leis da física e com o que nós já observamos do universo, nós podemos fazer algumas previsões para o resto da vida do universo. Então eu vou te convidar a vir nessa viagem mais uma vez, só que dessa vez o nosso destino é o fim do universo e de tudo que nós conhecemos. Só antes, você já reparou que algum anúncio sempre te persegue em qualquer página que você acessa? E isso tem uma razão. Trackers. Todo site que você entra hoje tem uma infinidade de códigos rastreando quem é você e quais são os seus padrões de consumo. E essa é uma das razões pelas quais você vê sempre os mesmos anúncios. Mas e se eu te dissesse que existe uma maneira fácil de impedir que isso aconteça? É o que o NordVPN, o parceiro desse vídeo, acabou de lançar em uma nova ferramenta que é chamada de Threat Protection. Melhor do que se manter seguro é se manter seguro e nem se preocupar com isso. O Threat Protection da NordVPN te mantém livre desses rastreadores e ainda te protege de malwares e outras ameaças que podem tornar a maravilha que é navegar na internet em uma experiência totalmente desagradável. Se você quiser navegar seguro, acesse nordvpn.com/ciência todo dia ou clique no link da descrição desse vídeo para garantir uma oferta especial. E para comemorar o aniversário de 11 anos da NordVPN, você ainda vai ganhar um presente secreto. Mas corra, porque esse presente é por tempo limitado. Agora de volta à história do futuro do universo e tudo o que nos aguarda. O ponto de partida é o agora. Ou você pode chamar de T igual a 0. Nós estamos na Era das Estrelas, que nós discutimos no último vídeo, foi onde ele parou. E se você não viu aquele vídeo ainda, é um ótimo momento para pausar e assistir para saber de onde nós estamos partindo. Inclusive aproveita e se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, me ajudaria muito, por favor. Algumas coisas legais ainda vão acontecer na Era das Estrelas, como por exemplo a colisão da Via Láctea com a galáxia de Andrômeda, daqui a aproximados 5 bilhões de anos. Além disso, é na Era das Estrelas que boa parte das galáxias que nós observamos hoje vão ter se afastado tanto de nós que vai ser impossível de observar elas. Se você lembrar bem da primeira parte, você vai lembrar que eu comentei que o gás que forma as estrelas vai acabar nos próximos bilhões de anos. E as galáxias vão parar de formar estrelas. Isso tudo vai acontecer dentro de 100 trilhões de anos. Seria como se o céu fosse se apagando aos poucos até se tornar um escuro total. Mas fique tranquilo que a Terra nem vai existir mais quando isso acontecer. A humanidade, talvez, ou pelo menos algo que um dia foi a humanidade. Claro que ainda vão sobrar várias estrelas, mas assim como tudo, elas também vão morrer algum dia. Isso pode acontecer em alguns milhões de anos ou até trilhões de anos, dependendo do tipo da estrela. Mas independente disso, todas as estrelas vão morrer. Pesado. Depois de cerca de 1000 trilhões de anos, só vão sobrar remanescentes de estrelas como buracos negros, estrelas de nêutrons e anãs brancas. Também irá sobrar objetos como planetas e anãs marrons, que são um tipo de coisas que não são nem estrelas e nem planetas, meio que elas estão no intermediário. Como a maior parte da massa é encontrada em objetos que têm algum tipo de degenerescência, essa era ficou conhecida como a Era Degenerada. É basicamente o Twitter hoje em dia. E aqui eu acho válido explicar o que é degenerescência, já que é onde a mecânica quântica encontra a astrofísica para explicar esses objetos. Nós sabemos que tudo que tem massa tem um campo gravitacional. E nós dizemos que um objeto está em equilíbrio quando esse campo gravitacional é equilibrado com algo atuando no sentido oposto. Por exemplo, estrelas como o Sol estão em equilíbrio porque a pressão gerada no seu interior devido ao processo de fusão equilibra o campo gravitacional. Quando o campo gravitacional ganha, ou seja, quando o processo de fusão para, essa estrela colapsa e dependendo da massa dela, ela vai se tornar uma anã branca, uma estrela de nêutrons ou um buraco negro. No caso de anãs brancas ou estrelas de nêutrons, a matéria fica degenerada, ou seja, o campo gravitacional força as partículas em um volume muito pequeno. Nós sabemos da mecânica quântica que as partículas possuem um estado quântico, e nesse caso, elas ficam todas no menor estado de energia possível. Mas o campo gravitacional força que uma ou mais partículas estejam no mesmo estado quântico. Só que isso é proibido pelo princípio da exclusão de Pauli. A analogia é mais ou menos o seguinte: imagina um elevador em que só cabe uma pessoa por vez. Se você tentar entrar no elevador quando alguém já está lá dentro, você provavelmente vai ser empurrado de volta e vai ter que pegar as escadas em vez disso. Ou seja, se um estado já está ocupado por uma partícula e a gravidade tenta forçar mais uma partícula ali,
essa outra partícula vai tomar um estado de energia maior. Nesse processo ocorre um fenômeno chamado de pressão de degenerescência, que age contra a gravidade, gerando uma espécie de equilíbrio. No caso das anãs brancas, a degenerescência é devido aos elétrons, enquanto nas estrelas de nêutrons, como o próprio nome diz, ela é gerada por nêutrons. É interessante notar que durante a era degenerada, o universo é completamente escuro aos nossos olhos, sem uma fonte de luz visível. Mas se você tiver um óculos de infravermelho ou usar o James Webb Space Telescope para observar por você, o universo é extremamente brilhante. Isso porque esses objetos brilham em infravermelho, mas eles vão irradiando com o passar do tempo, centenas de trilhões de anos, até emitirem pouca ou nenhuma luz. Alguns picos de luz ainda vão existir, por exemplo, quando binárias de anãs brancas colidem, formando um tipo de supernova ou até mesmo estrelas de nêutrons colidindo. Mas mesmo sendo picos de luz extremamente energéticos, eles seriam apenas momentos momentâneos e logo após o universo voltaria a ser um lugar completamente escuro. Quanto tempo a era degenerada vai durar ainda é um tema debatido porque depende de um fator importante: o decaimento do próton. O próton talvez seja a partícula mais importante que compõe a matéria como nós conhecemos, porque ela basicamente compõe o núcleo dos átomos, os átomos que compõem as moléculas e que compõem basicamente tudo que nós conhecemos, até nós mesmos. Nós conhecemos vários tipos de decaimento de partículas. A própria radioatividade é um exemplo de decaimento. E decaimento é justamente isso: algo decair em uma versão mais leve, que no caso da radioatividade, o núcleo decai em um núcleo mais leve dependendo do tipo de emissão. No decaimento do próton, a ideia é que o próton simplesmente decairia em partículas mais leves, como por exemplo, um píon. Só que nós nunca observamos um próton decaindo na natureza. Isso não significa que talvez isso nunca vá acontecer. Isso porque para alguma coisa decair nós precisamos de um certo tempo que nós chamamos de meia-vida. E no caso do próton, o tempo que nós esperamos que seja de meia-vida para ele decair é de cerca de 10 elevado a 35 anos. Só como comparação, o universo tem apenas 14 bilhões de anos aproximadamente, ou seja, 10 elevado a 10 anos. Isso significa que se um próton existisse no momento do Big Bang, ele ainda não teria decaído até hoje. Durante a era degenerada, o universo atingiria a idade esperada para os prótons começarem a decair. Se os prótons começarem a decair, a matéria como nós conhecemos vai ser desintegrada. É tipo uma versão real do universo daquela cena de Vingadores que tudo vai se desintegrando. Mr. Stark, I don't feel so good. Planetas, anãs marrons, estrelas de nêutrons, anãs brancas, tudo começaria a se desintegrar praticamente ao mesmo tempo. Ou seja, tudo que existe que ainda contém matéria como conhecemos começaria a se desintegrar, se tornando partículas mais leves e também radiação gama. Você assistindo esse vídeo, você é tão bonito que até radiação gama. E isso continuaria até cerca de 10 elevado a 40 anos a partir de agora. E o universo se tornaria algo sem mais nenhum objeto, exceto por um. Apenas um objeto ia vencer todo o processo de aniquilação da era degenerada. Quem? Buracos negros. Os buracos negros se tornariam os únicos objetos restantes no universo, desde os supermassivos até os buracos negros de tamanhos estelares. E é por isso que em 10 elevado a 40 anos a partir de agora, nós entramos na melhor era de todas, a era dos buracos negros. Mas como tudo até agora, os buracos negros também não são objetos com vida eterna. Eles também possuem um prazo de validade, mesmo que extremamente longo. O físico Stephen Hawking percebeu que através de fenômenos quânticos que acontecem no horizonte de eventos de um buraco negro, ele pode perder energia em forma de radiação. Ou seja, os buracos negros perdem energia emitindo como radiação de corpo negro e segundo a famosa equação de Einstein, E igual a mc². Energia é uma manifestação da massa. Conforme eles vão perdendo energia através de radiação, eles acabam perdendo massa. E ao perderem massa, eles diminuem de tamanho, já que a massa e o raio de um buraco negro são extremamente relacionados. E esse tipo de radiação levou o nome de radiação de Hawking. Hawking, inclusive, calculou que a temperatura de um buraco negro depende da massa e, consequentemente, do tamanho dele. Quanto maior o buraco negro, mais frio ele é. Então ele possui comprimentos de ondas maiores. Quanto menor o buraco negro, mais quente ele é. E ele possui comprimentos de ondas menores. Hawking também percebeu que quanto menor o buraco negro, mais rápido ele irradia essa energia. Ou seja, buracos negros pequenos evaporam mais rápido. Só que esse processo é extremamente lento. Ele é tão lento e tão fraco que até hoje ninguém ainda conseguiu observar o processo acontecendo. Mas pensem que nós estamos em uma era onde tudo que existe no universo são buracos negros. E eles têm um tempo muito grande para evaporar. E quando eu falo muito grande,
é muito grande mesmo. O menor buraco negro possível de ser formado pela forma que nós conhecemos teria cerca de 3 vezes a massa do Sol e demoraria cerca de 10 elevado a 68 anos para evaporar completamente. Os buracos negros supermassivos demorariam entre 10 elevado a 80 e 10 elevado a 90 anos para conseguir evaporar. Supondo que alguns desses buracos negros já começaram a evaporar muito antes, a era dos buracos negros é prevista até cerca de T igual a 10 elevado a 95 ou 10 elevado a 100 anos contando a partir de agora. Curiosamente, o número 10 elevado a 100 tem até um nome próprio, chamado de Google. Não Google a marca, Google. Quando o último buraco negro por fim chegar ao fim da sua vida, não vai existir mais nenhum objeto no universo. Tudo, literalmente tudo chegou no fim. E é aqui, em 10 elevado a 100 anos, que nós entramos na fase final do universo, a Era Escura. Nós podemos falar que a Era Escura é praticamente a morte do universo. Aqui só existem partículas como fótons, neutrinos, pósitrons e elétrons. Essas partículas ficariam apenas viajando pelo universo que chegou a um tamanho que nós nem temos como imaginar. Pensem que durante boa parte da vida do universo, ele esteve em expansão. Então essas partículas viajariam quase que num espaço infinito. Elas estariam praticamente sozinhas e seria quase impossível de partículas se encontrarem umas com as outras nessa vastidão quase infinita. Além disso, essas partículas estariam no menor estado de energia. Ou seja, não acontece muita coisa com elas. É quase como se elas nem estivessem ali. É claro que nós ainda temos a matéria escura e a energia escura para nós levarmos em conta, mas com o tempo o universo atingiria o menor estado de energia possível e nós podemos assumir que a entropia atingiu seu máximo. E após atingir o máximo, nada mais acontece no universo. Absolutamente nada. O próprio universo pararia de se expandir e se tornaria um lugar simplesmente escuro e vazio. E aqui nós chegamos na morte térmica do universo. O próprio universo, que abriga tudo que nós conhecemos e tudo que nós um dia vamos conhecer, e também tudo que existe ou vai existir, encontrou seu fim, assim como tudo que já existiu. Mas eu não quero terminar esse vídeo de uma maneira triste, então por favor aproveitem a vida de vocês, façam amigos, saiam, se divirtam, tem muita coisa nova pra ser explorada, muito conhecimento novo pra ser feito, a área dos buracos negros está extremamente longe daqui, então a gente tem muito tempo pra aproveitar, quem sabe um dia a humanidade se torne interplanetária, quem sabe um dia uma civilização de Golden Retriever surja, quem sabe um dia a gente tenha a resposta pra tudo, simplesmente tudo. Nós vivemos em um universo fantástico, e ele ter um fim só torna tudo ainda mais especial. Muito obrigado, e até o próximo vídeo.